Meus amigos, finalmente eu assisti Karate Kid Legends, estreou nos cinemas. Para quem não sabe, é a continuação de Cobra Kai, é um filme que se passa 3 anos após a 6ª temporada de Cobra Kai. E eu vou ser bem sincero com vocês, tá? Muito sincero, eu gostei do filme, para mim é um filme que cumpre muito bem a proposta, mas tem alguns problemas. Mas e aí, o filme é realmente bom? Ele honrou o legado de Karate Kid, do Sr. Miyagi, do Cobra Kai, e as lutas foram nível Cobra Kai pelo menos? Será que teremos continuação? Um Karate Kid Legends 2 e o final? Será que alguém de Cobra Kai apareceu nesse filme? Eu vou comentar sobre tudo isso no vídeo de análise de Karate Kid Legends de hoje. E relaxa que é sem spoiler, tá? Você que não viu o filme pode assistir esse vídeo tranquilamente, que só lá pro finalzinho do vídeo é que eu vou comentar uma ou outra coisa com spoiler. Mas até lá, vocês já estão ligados. Hello my friends geek na voz, e eu acho que dá para dizer que Karate Kid Legends, né, como eu disse no início do vídeo, cumpriu com sua proposta básica, né, que é homenagear o passado, é você unir esses elos entre diferentes gerações, porque pega a galera dos anos 80 do Karate Kid, pega os adolescentes ali dos anos de 2010 com o Dri Park, o Jack Chan do remake, e pega também a galera atual, né, a nova geração com Cobra Kai. Nesse aspecto, eles conseguiram unir essas 3 gerações perfeitamente. Só que, obviamente, eu falei, o filme tem um ou outro problema, tem algumas escolhas que são questionáveis, algumas bem previsíveis, o ritmo do filme eu acho acelerado demais, mas a gente vai decorrer aqui no vídeo. Porque na verdade, cara, esse filme não tinha obrigação alguma de ser megalomaníaco, né? Karate Kid Legends tinha que ser uma ótima homenagem tanto a Karate Kid quanto a Cobra Kai, e ele conseguiu. E é o que eu falei, se você é fã de Cobra Kai, dos filmes Karate Kid, quer ver o legado deles em tela novamente, outra oportunidade de ver nos cinemas, pode ir comprar o seu ingresso tranquilo, porque você vai se divertir muito com esse filme. Mas vamos começar pelo ponto que mais chamou a atenção, acredito eu, de todos, que é o encontro de Daniel com o Sr. Han. É uma jogada ousada e também um sonho realizado para muitos fãs, né? O roteiro tenta justificar esse encontro com uma conexão ancestral, né, entre os estilos Miyagi-Do e o Kung Fu do Sr. Han, o que é poético, para falar a verdade, mas é um pouquinho de nada forçado, né? E para quem já acompanha aqui os vídeos do Tio Geek, né, os vídeos de teoria que eu fiz nessas últimas semanas, últimos meses em relação a Karate Kid Legends, saibam que eu acertei minha teoria pelo menos, tá? De como que eles iriam conseguir conectar tanto o Kung Fu quanto o Karatê, né? As duas famílias de Sr. Miyagi, do Sr. Han, e é exatamente o que eu falei aconteceu. Isso não foi vazamento ou algo do tipo, foi uma teoria minha que eu conectei com alguns pontos do Karate Kid 2, que é outro filme importante, talvez, pra vocês assistirem, quem sabe, antes de Karate Kid Legends, e que eles, através desse trechinho ali do Karate Kid 2, conseguiram conectar a família do Sr. Han com a do Sr. Miyagi. Mas ainda assim, né, você vê esses dois ícones dividindo tela, é emocionante demais, cara, é bem executado. Não é só o fanservice, tem um propósito, tem um peso o Sr. Han e o Daniel nesse filme. E por incrível que pareça, o protagonismo de Karate Kid Legends não é pro Sr. Han ou Daniel, e sim pro jovem Li Fong. É uma história sobre o Li Fong. Tudo bem que o Sr. Han e o Daniel continuam sendo as duas figuras mais grandiosas desse filme, né, do universo do Miyagi-verso como um todo, obviamente, mas é um filme sobre o Li Fong, tá? Não esperem comprar ingresso e assistir pra ver Daniel durante 2 horas. Não é isso que você vai ver. Você vai ver outra história de um garoto que saiu de Pequim, que foi pra Nova York junto com a mãe, que recebeu uma oferta de trabalho. É o mesmo enredo dos outros filmes, né? Assim, eles reciclam muitas coisas, tanto dos filmes dos anos 80 quanto o remake de 2010, e é uma história centrada no Li Fong. Não é um filme sobre o Sr. Han ou o Daniel. É uma história sobre um garoto novo que a gente conheceu, morava em Pequim, veio pra Nova York, teve problemas na escola, conheceu uma garota, a gente já conhece essa história. Ou seja, metade do filme é focado 100% no Li Fong e no núcleo entre ele, Victor e Mei, que são outros dois personagens sensacionais e que só lá pra metade do filme é que o Daniel e o Sr. Han vão ganhar importância dentro da história. Então eu acho que a Sony mandou um recado muito claro nesse filme, tá? Não adianta que Sr. Han, Daniel são figuras grandiosas no Miyagi-verso, são figuras importantes. O filme não é sobre eles, é sobre a história do Li Fong. E sobre a trama em si, é o que eu falei, tem pouquíssima novidade, né? Tem uma outra mudança que eu vou comentar em breve, mas o enredo, né, a história como todo é a mesma, cara, do filme lá de 84, do Daniel LaRusso, que briga com Johnny Lawrence por causa de uma garota, aí eles se enfrentam lá na final do torneio. Aí você vai pro remake de 2010, né, do Dri Park, é a mesma coisa, que ele rivaliza com o Shang, aí por conta de uma garota também, que eles lutam no final, é a mesma história, mas temos algumas alterações interessantes aqui. Por exemplo, no filme de 84, o Daniel não sabia nada de Karatê até conhecer o Sr. Miyagi, e em 2010 o Dri Park também não sabia nada de Kung Fu. Já em Karate Kid Legends, o Li Fong é um artista marcial muito bom, e desde o início ele sabe lutar Kung Fu muito bem. Inclusive tem uma cena que a gente
gente viu no trailer que ele lutando, né, contra uns caras no beco, e essa cena é sensacional, cara. É uma cena que mostra a grande diferença do Lee Fung pro Daniel e o Dri Parker, que inclusive eu já adianto pra vocês, tá tirando o elefante aqui da sala, as cenas de luta desse filme são sensacionais, cara. São curtas, é verdade, eu acho que poderia ter mais, mas, cara, o pouco que tem é muito, mas muito bom. Eu arrisco a dizer que são melhores, lutas melhores do que todos os outros filmes de Karate Kid e melhores do que a maioria das cenas de luta de Cobra Kai. Tem uma outra cena ali de Cobra Kai que são melhores do que as lutas que a gente viu aqui em Karate Kid Legends. Então fiquem sossegados porque a porradaria é sinistra. Então as cenas de ação são muito boas, a conexão entre os personagens, que eu vou comentar mais pra frente, também é sensacional. A trilha sonora, gente, a trilha desse filme, cara, não deixa nada a desejar a Cobra Kai, a Karate Kid. O espírito do Miyagi-verso tá aqui, eles honram o legado do Sr. Miyagi muito bem, a conexão do Sr. Han com o Daniel é perfeitinha, a química entre eles existe, então assim, tudo amarradinho, um filme redondinho, mas aí agora famosa vírgula, né? Eu acho, na minha opinião, obviamente, e pra quem já assistiu pode comentar, discordar, concordar com o meu ponto, eu achei esse filme muito apressado, cara, é um filme muito corrido. Obviamente que a duração colabora com isso, né? Porque é um filme que, se eu não me engano, tem menos de 2 horas, e se a gente pega o filme de 84, do Daniel LaRusso, é um filme de quase 2 horas e meia, e o remake de 2010 a mesma coisa, é um filme que também tem quase 2 horas e meia. Então, no quesito desenvolvimento, das cenas acontecerem de forma melhor desenvolvida e coerente, não tem como comparar Legends com os outros dois filmes que tiveram uma duração maior, é injusto. Mas fato é que Karate Kid Legends poderia ter trabalhado melhor o ritmo do filme, né? Porque é muito apressado, velho, as coisas acontecem rápido demais e é pouco desenvolvido. E tudo isso com vários saltos no tempo sendo usados como muleta para justificar a evolução dos personagens, né? Isso compromete bastante o envolvimento emocional do público, porque não há tempo suficiente para se apegar de verdade às relações que estão sendo construídas aqui. E infelizmente, quando o tempo é curto e há muitos personagens importantes, alguns inevitavelmente ficam de lado. E um ótimo exemplo disso é o amigo do Lee Fung nessa história, né, que é o Alan, que é interpretado pelo mesmo cara lá daquela série da Netflix, né, que era muito boa, que foi cancelada, que é o I'm Not Okay With This. Ele tá aqui também. E é um personagem que inicialmente era promissor, era um alívio cômico, ele teve falas muito interessantes, inclusive uma referência na dublagem a Todo Mundo Deu Cris, mas ele foi escanteado o filme inteiro, cara. Parecia que ele tava ali, mas ao mesmo tempo não tava. A falta de desenvolvimento dele é um sintoma de um roteiro que claramente teve que cortar momentos importantes para poder caber dentro do tempo de exibição. E por causa disso, o próprio tempo de tela de dois dos personagens mais esperados do filme, que era o Sr. Han e o Daniel, também acabou sendo reduzido. É o que eu falei, o Daniel aparece, o Sr. Han aparece, a química entre eles é interessante, mas eu achei muito pouco, tá? Muito pouco. Você conseguiu colocar duas figuras extremamente importantes do Miyagi-verso e, novamente, repito, eles têm pouco tempo de tela juntos. E, obviamente, a história é focada no Lee Fung, no Victor e na Mei. É no trio de protagonistas. Ou seja, são eles os verdadeiros protagonistas da trama. E ainda que a ideia de passar o bastão seja válida e até necessária para renovar a franquia, mas o resultado final ficou meio desequilibrado, né? A gente até conhece o passado do Victor, né? A sua dor, a ligação dele com a Mei muito grande e a amizade que ele consegue formar com o Lee Fung, só que tudo acontece de forma acelerada. Você entende a intenção do roteiro, mas não tem tempo suficiente para sentir o impacto emocional dessas conexões, cara. Agora, uma coisa muito interessante é a voadora no like aí embaixo. Aproveita que eu tenho muito ainda para comentar sobre Karate Kid Legends, não só agora, como o vídeo que vai sair à noite, às 18 horas. Deixa a voadora, se inscreve no canal, ativa o sininho, segue o Geek lá no Insta, @LucasMeGeek, a gente vai trocar essa ideia sobre Karate Kid Legends e diversas outras produções, então faz tudo isso aí que é nóis. E cara, quando a gente compara isso com os filmes anteriores da franquia, a diferença é gritante. O Karate Kid de 84, por exemplo, tem quase 2 horas e meia de duração. É um filme com tempo, com respiro e camadas. A rivalidade entre Daniel e Johnny não é apenas estabelecida, ela é construída, alimentada e cresce cena após cena. Eles trocam provocações, se encontram em vários momentos, tem confrontos físicos e verbais ao longo do filme, e quando chega o torneio, o confronto final entre os dois já estava fervendo. Existe tensão, existia história ali. Já em Karate Kid Legends, e esse é outro ponto também que eu sinceramente não curti e que foi muito mal desenvolvido, é essa rixa, quer dizer, possível rixa, porque não parece isso no filme, entre o Lee Fung e o Connor. Gente,
parece que eles não são rivais no filme. Assim, é tão pouco os dois juntos em tela, teve tanto pouco tempo de tela que parece que eles não são rivais. Eles brigam uma vez na escola, como a gente viu no trailer, e é isso. Já é o suficiente pra criar um antagonismo entre os dois. E depois disso, praticamente não se falam mais até o final no confronto lá no torneio, cara. Não há tensão acumulada, não há pequenos confrontos, nem mesmo uma construção gradual de respeito ou ódio entre eles. Tudo é muito direto e superficial, cara. E tudo isso que eu falei sobre o filme lá de 84 do Daniel, né, que teve uma rivalidade bem construída entre ele e o Johnny, o mesmo serve pro remake de 2010, né, entre o Dri e o Shang. Ou seja, o Dri, ele sofria bullying constante, havia uma construção clara da sua vulnerabilidade e da crueldade do Shang. E quando chega a luta final entre eles, o público já está totalmente investido emocionalmente. Você quer que o Dri, ele vença, não só pela luta, mas por tudo que ele passou com o Shang. Já em Karate Kid Legends, falta esse peso, cara. O embate entre Li Fong e Conor não tem a mesma carga dramática. Parece mais uma formalidade do que o clímax de uma rivalidade intensa. É o que eu falei anteriormente, é um filme divertido, é um filme que vale a pena pagar o ingresso pra ver, especialmente se você é fã de Cobra Kai, de Karate Kid, vai honrar o legado do seu Miyagi, do Miyagi-verso, vai ter as referências, vai ter tudo isso, cenas de ação maravilhosas, trilha sonora, tudo isso tem. Só que falta aquilo que fez a gente se conectar tão bem com os filmes anteriores, que é justamente o desenvolvimento dos personagens, é esse contato emocional que a gente teve tanto com os heróis, nesse caso Daniel e Johnny, tanto também no filme remake de 2010, com o Shang, com o Dri, com o Seo Han, com o Seo Miyagi, houve tempo de tela para esses personagens. E aqui em Karate Kid Legends, infelizmente isso não aconteceu, cara. Parece que o filme ficou preso entre ser uma passagem de bastão e querer mostrar tudo de uma vez, né? E acabou não dando devido espaço pra história respirar. E o resultado é um filme que, mesmo emocionalmente em partes, mas ele deixa a sensação que poderia ter sido muito melhor, velho. E assim, eu tô falando tudo isso, parece que eu odiei o filme, né? Que eu fui, paguei o ingresso, o cara... Inclusive eu paguei, tá? Pra galera tá dizendo que eu tô sendo pago pela Sony, nada disso. A Sony não me chamou, algo do tipo. Eu fui lá, paguei do meu dinheiro o ingresso, assisti o filme na estreia. E assim, parece que tudo isso que eu falei até agora no vídeo demonstra que eu odiei Karate Kid Legends, né? Errado, cara. Como eu falei, é um filme muito bom. É um filme nota 7, 7,5. É extremamente divertido e tem muitos pontos positivos. E é sobre isso que a gente vai falar agora. Porque se tem uma coisa que o filme acertou em cheio, é na química entre o trio central, que é o Li Fong, Mei e Victor. A conexão que se forma entre eles ao longo da trama é simplesmente sensacional, cara. E sem exagero, é o verdadeiro coração do filme. São três personagens com contextos diferentes, com dores próprias, bagagens emocionais e formas distintas de enxergar o mundo, mas que quando se encontram, eles criam uma dinâmica tão sincera e poderosa que acaba movendo toda a narrativa, cara. Porque tirando o Seo Han e o Daniel, que obviamente só o fato deles estarem ali já colocam um peso maior no filme, mas quando você tira o Seo Han e o Daniel da equação, o trio de protagonistas funciona muito bem, velho. E isso não é pouca coisa, né? Considerando que estamos falando de uma franquia cuja alma sempre girou em torno da relação entre mestre e discípulo, mas dessa vez a gente tem um trio de protagonistas. Aqui o foco vai além. Trata-se de uma jornada coletiva de amadurecimento, onde os laços entre amigos têm tanto peso quanto os ensinamentos dos mentores. O Li Fong, interpretado com muita verdade, né, pelo Ben Wang, é o típico herói relutante que carrega traumas profundos, especialmente com a perda do irmão, e precisa se reencontrar. A Mei, que é muito mais do que o interesse romântico na trama, né? Ela surge como um contraponto, né, forte e sensível, e ela tem os seus próprios conflitos, ela tem a garra, tem inteligência emocional e ajuda o Li Fong a se reconectar com todo mundo, né? Não apenas como lutador, mas como ser humano. E pra mim, a grande surpresa desse filme, que eu mais ou menos já imaginava pelo calibre do ator, que ele é excelente, teve ótimos trabalhos, que é o Joshua Jackson interpretando o Victor, cara. Pra quem achava que ele seria só uma peça dentro do filme qualquer, negativo. Ele brilha demais, cara. Pra mim foi a grande surpresa. Afinal, com um passado complicado, ele acaba se revelando ser o elo mais emotivo junto com o Li Fong, pois a relação que ele desenvolve com o Li vai muito além da típica amizade, né? Existe ali uma espécie de irmandade, cara, construída com gestos, com olhares, cumplicidade, com os treinos. É como se um conhecesse a dor do outro mesmo sem precisar falar. E isso dá muito mais peso ao clímax do filme. E além do Joshua Jackson, né, e obviamente, né, o Jack Chan, o Ralph Macchio, que são, enfim, estrelas à parte, mas o elenco jovem aqui também é muito interessante, velho. Tanto o Li Fong quanto a Mei, eles não só seguram bem o protagonismo, como tem presença de tela. Você acredita na amizade, nos conflitos, nas risadas e nas lágrimas, mesmo com as limitações do roteiro, né, que, como a gente comentou, acelera demais em alguns momentos importantes, mas os atores conseguem transmitir essa autenticidade. Eles entregam emoção mesmo nos pequenos diálogos. Isso faz toda a diferença para manter o público investido, cara. Sendo que a força desse trio, né, Li Fong, Mei e Victor, tem um contraponto, né, um contraste com os mentores, nesse caso Daniel e Seo Han, porque enquanto Daniel e Seo Han
representam a tradição, a nostalgia, esse novo trio de protagonistas representa o futuro da franquia Karate Kid, Miyagi-Verso como um todo. Ou seja, é a evolução dos valores da franquia para uma nova geração. Eles são imperfeitos, impulsivos, mas aprendem juntos. Isso torna a jornada deles mais humana e acessível, cara. E agora que a gente falou sem spoiler, né, comentando aqui sobre Karate Kid Legends, eu vou deixar esse momento final do vídeo para comentar alguns spoilers, incluindo a cena final, que é um certo personagem aí que aparece e que eu preciso comentar já agora. Mas eu vou me aprofundar mais no vídeo que vai sair hoje à noite, tá? Vai ser um vídeo 100% com spoiler de Karate Kid Legends, então já fiquem ligados aqui no canal. E sim, tá? Eu já avisei, tem spoiler e o Johnny aparece, cara. Nossa, mano, assim... Ai, bate uma saudade, né? Parece que o Cobra Kai acabou tem uns 5 anos, né, gente? Há quanto tempo a gente não vê esses personagens? Tem 1 mês ou 2 que a gente acabou de ver, mas, cara, a saudade é muito grande. O Johnny apareceu no finalzinho desse filme. É verdade que é uma cena bem aleatória, não é algo impactante, algo que vai conectar com um possível segundo filme, que vai deixar uma brecha pra, quem sabe, uma nova história envolvendo o Johnny. Não é nada disso, é uma cena do Daniel lá na Califórnia, né? Lá no dojo do Sr. Miyagi, aí ele recebe a pizza lá do Victor, do Lee Fong, e aí o Johnny fala da pizza, que eles deveriam abrir um novo negócio, uma pizza, ou seja, é Johnny sendo Johnny, falando as baboseiras e não tem nada tão importante, mas só o fato de estar o Johnny ali interagindo mais uma vez com o Daniel, cara, é sensacional. É o fanservice. Essa cena final não serviu pra nada além de um fanservice. E se você gosta de Cobra Kai, gosta desses personagens, não tem como não se emocionar nessa cena, cara. Ela não representa nada, mas é muito emocionante. E calma que eu vou comentar detalhadamente e tentar mostrar algumas imagens, né, da participação do Johnny no vídeo que vai sair hoje à noite às 18 horas, então fica ligado aí. Mas, infelizmente, eu tenho que comentar sobre algo com spoiler desse filme que eu também não gostei e que, na verdade, eu não entendi, que é a falta de menção ao Dri Park. Eles em momento algum do filme mencionaram um cara que introduziu o Jack Chan no Miyagi-Verso, que é o Dri Park, né, interpretado pelo Jaden Smith. Ele não foi citado, não teve nenhuma foto, nada do Dri, velho. Eu achei estranho. Tudo bem que tem a referência a ele, né, do tira casaco, bota casaco, mas é só isso, tá? Pra quem acha que vai aparecer uma foto do Dri, que o Sr. Han vai dizer o que aconteceu com ele, se ele ainda mantém contato com o Dri Park, se o Dri... Não tem nada. É só o tira casaco, bota casaco e é isso. É o Dri Park. Cara, o Dri foi uma peça fundamental na revitalização da franquia quando o remake, né, estrelado pelo Jaden Smith e o Jack Chan, foi lançado em 2010, pois ele não só reintroduziu a marca Karate Kid para uma nova geração, como foi o responsável direto pela transformação do Sr. Han em mestre, algo que antes ele claramente evitava por conta do seu passado doloroso. Ou seja, foi a relação com o Dri que o tirou da estagnação emocional e o fez voltar a ensinar e a viver. Ou seja, em outras palavras, sem o Dri Park, não existiria o Jack Chan, não existiria o Sr. Han no Miyagi-Verso. E o Dri sequer é mencionado, cara, uma lembrança, uma foto, uma frasezinha assim do Jack Chan, né, do Sr. Han, dizendo que, ó, eu tinha um aluno que ele fazia isso, ou então o meu aluno costuma... Uma frasezinha só pra dizer que, ó, é o Dri Park, ele tá vivo, pelo a gente não sabe, vai que o Dri morreu, a gente não tem como saber, que o Jack Chan não fez uma menção, não mostrou uma foto, uma lembrança do Dri Park, a não ser tira casaco, bota casaco. A gente não sabe se o Dri, ele seguiu no rumo do Kung Fu, das artes marciais, ou então se ele entrou pra faculdade, ou então se ele abriu um dojo, como que ele tá mais... Ele não sabe, parece que o Dri Park é um grande fantasma dentro do Miyagi-Verso. E aí, provavelmente foi uma decisão da Sony. Na certa, não queriam incluir agora o Jaden Smith, né, que é um ator que a gente sabe que nesses últimos anos está envolvido em algumas polêmicas estranhas. Aí, recentemente, teve esse caso do P. Diddy. Enfim, umas coisas estranhas acontecendo com o Jaden Smith, com a família dele e tal. E talvez a Sony não queria mexer nesse vespeiro. Até o presente momento, em Karate Kid Legends, o Dri Park é um grande fantasma, velho. E isso cria uma sensação estranha, né, especialmente pra quem acompanhou o remake e esperava que Karate Kid Legends fosse justamente o elo que iria unir todas as gerações anteriores. E o filme se esforça para conectar o universo do Daniel e do Sr. Han com Lee Fong, mas deixa o Dri completamente fora da equação, cara. Isso enfraquece um pouco a proposta de passagem de bastão, né? Porque o Dri foi o primeiro aluno do Sr. Han e ele é parte do legado desse novo universo. Mas e aí, meus amigos, vocês já assistiram Karate Kid Legends? Quais as opiniões de vocês? Gostaram, não gostaram? Comentem embaixo que eu vou ler e tentar responder todo mundo. É isso, até a próxima. Valeu, falou e fui!